Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos analisar o livro de Zacarias, um livro profético fascinante, né? Uhum. Do Antigo Testamento, escrito num tempo assim bem crucial para o povo de Israel, logo depois do exílio na Babilônia. E Zacarias, olha só o nome, o Senhor se lembra. Ele surge como uma voz de esperança, mas também chamando ao arrependimento, né? Exatamente. Ele foi contemporâneo do profeta Ageu e Zacarias também era sacerdote, o que é interessante. A missão dele, dada por Deus, era bem clara: encorajar o povo a voltar para a reconstrução do templo em Jerusalém. Que estava parada há anos, né? Uhum. Por causa de desânimo, oposição. Sim, sim. E ele tinha essa missão de, tipo, reacender a chama ali. E ele faz isso de um jeito muito particular, né? Com aquelas visões noturnas cheias de simbolismo e profecias muito profundas, especialmente sobre o Messias. Isso. A primeira parte da mensagem de Zacarias, ali nos capítulos 1 a 8, foca muito nessa restauração mais imediata, sabe? Da comunidade e, claro, do templo. Começa logo com um chamado direto de Deus, né? Voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós. É um convite, assim, bem direto. Um chamado ao arrependimento primeiro, então, e aí vem as 8 visões. Nossa, são imagens muito fortes, né? Cavaleiros patrulhando a terra, Aham. chifres que representam o império sendo quebrados por ferreiros. Exato. E a medição de uma Jerusalém futura, uma cidade sem muros, porque o próprio Senhor seria, olha que imagem, um muro de fogo em redor dela. Uau! Proteção total. E tem aquela visão da purificação do sumo sacerdote Josué, né? Essa é bem marcante. Muito marcante. Ali em Zacarias 3, Josué, ele representava a nação inteira, sabe? As vestes sujas dele eram o pecado, a culpa do povo. E a troca por vestes festivas, bom, era uma imagem muito viva do perdão de Deus, da purificação que era necessária para se aproximar dele de novo e para reconstruir o templo, Entendi. Era sobre santidade também, então. com certeza. E tem a visão do candelabro de ouro e das duas oliveiras, lá no capítulo 4. Ah, sim. O que elas simbolizavam? O candelabro representava a presença de Deus e a luz da sua palavra. E as oliveiras eram Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, os líderes da reconstrução. E a mensagem ali era fundamental. A obra não ia ser feita na força humana, nem na estratégia política. Ah, é aí que vem aquela frase famosa? Justamente. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Era Deus lembrando que tudo dependia da capacitação dele. Poderoso. Então, essa primeira parte é um chamado à ação, mas com foco total em Deus. Arrependimento, purificação, dependência dele. Exato. Mas aí, como você disse, o livro não para por aí. A segunda parte, dos capítulos 9 a 14, o foco muda bastante. Muda para onde, exatamente? O foco vai para o futuro, sabe? Um futuro mais distante, escatológico, a era messiânica. E é aqui que Zacarias se torna um dos livros mais, assim, claramente messiânicos do Antigo Testamento. As profecias sobre Jesus Cristo ficam incrivelmente claras. Que interessante. Quais profecias se destacam mais nessa parte? Olha, são várias e muito específicas. Talvez a mais conhecida seja a do rei humilde, né? Descrevendo o Messias entrando em Jerusalém, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento. Sim, que é exatamente o que os evangelhos narram sobre a entrada triunfal de Jesus. Incrível a precisão. É impressionante. E tem mais. Ele fala do bom pastor que seria rejeitado pelo próprio rebanho. Isso está lá em Zacarias 11. Rejeitado? E menciona até o preço dessa rejeição. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. As 30 moedas de prata. Nossa, é um eco direto da traição de Judas, né? Impressionante ler isso séculos antes. Pois é. E de forma muito impactante também, ele profetiza sobre o Messias que seria traspassado. Olharão para mim a quem traspassaram, planteá-lo-ão. Apontando claramente para a crucificação e para o lamento que viria depois. Exatamente, como lemos em João, né? Ele também usa aquele título messiânico, o renovo, indicando um descendente de Davi que traria restauração. O renovo. Já tinha aparecido antes, né? Sim, no capítulo 3 e depois no 6.
E por fim ele descreve a futura vinda gloriosa do Senhor, falando que os pés dele tocarão o Monte das Oliveiras, uma visão bem poderosa do fim dos tempos. Que riqueza de detalhes proféticos! Então, o livro conecta a necessidade imediata ali da reconstrução do templo com essa esperança gigantesca no Messias e no futuro. Qual seria a mensagem central que amarra tudo isso? Eu diria que é a fidelidade de Deus. O Deus que se lembra do seu povo, como o nome de Zacarias diz, e os chama de volta do exílio, é o mesmo Deus que cumpre suas promessas através do Messias séculos depois. Zacarias mostra, sim, que Deus é soberano sobre a história, né? E que a esperança final do povo não estava só num templo de pedra, mas naquele para quem o templo apontava, Jesus Cristo. Entendo. Então, o livro de Zacarias não só deu aquele gás para a reconstrução física, mas muito mais importante, apontou para a restauração espiritual e para a centralidade de Cristo em tudo. Perfeito. Ele mostra a soberania de Deus, o plano dele na história e o futuro glorioso que ele tem para quem o busca. É uma mensagem de esperança que atravessa os séculos. Uma mensagem poderosa que realmente nos lembra da fidelidade de Deus e de como Cristo é o centro das Escrituras desde o Antigo Testamento. Com certeza. Mostra que Deus está no controle e tem um plano redentor maravilhoso. Pronto, assim analisamos o livro de Zacarias. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura. Deus abençoe grandemente.